Estamos estudando a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Esse é o texto base que nós temos utilizado na série, falando sobre esses dilemas, que Paulo tratou ali também com a igreja em Corinto. Dilemas que todos nós enfrentamos. Importa sempre, e eu quero aqui relembrar sobre o contexto da carta, da segunda carta, que é o livro que nós temos usado. Paulo escreve novamente aos Coríntios com alguns propósitos, A carta tem suas peculiaridades. A carta de Paulo, as cartas paulinas são 13, as cartas joaninas, toda carta tem um formato próprio de enfrentar problemas, questões, reafirmar princípios, consolidar ensino para a igreja, um ensino para a igreja cristã. E nesse sentido, nós temos na segunda carta diversos temas que foram tratados por Paulo. Nós falávamos domingo passado sobre um tema. Qual foi o dilema que nós falamos domingo passado? Isso, alegria versus tristeza, Nós vimos ali como Paulo momentaneamente experimentou uma tristeza em razão da disciplina, da exortação que ele assim aplicou. Paulo, que foi um dos plantadores, um plantador da igreja, alguém que iniciou o ministério lá em Corinto, e diante de problemas, nós vamos ver diversos problemas enfrentados por aquela igreja na primeira carta. Ele escreve novamente e exorta aquela igreja de forma severa. Ele fala sobre isso, e não sabendo como estavam os coríntios, ele se preocupa, ele se entristece, até que Tito, foi o que nós vimos na semana passada, um companheiro de missão, Tito chega para eles: Paulo, está tudo bem. Eles receberam a exortação, eles entenderam o que foi dito, o que foi falado, e eles estão bem, eles estão saudosos, esperando a nossa visita, e Paulo se alegra com esse relato. Essa alegria, aliás, essa tristeza momentânea, experimentada por Paulo, foi revertida, transformada em alegria. Nós falamos sobre isso pontualmente nesse aspecto, e na experiência de Paulo, como muitas vezes a nossa tristeza, ela tem causas irreais, por aquilo que a gente pensa, conclui, imagina, pelas nossas ansiedades, pelas nossas expectativas, enfim, todas as mensagens estão lá no nosso canal do YouTube. E aí nós vamos ler hoje o capítulo 8, todo o capítulo 8. Paulo agora trata sobre um outro tema, sobre outro aspecto, a contribuição. O propósito de Paulo, também falando aos coríntios, era exortá-los, convocá-los a contribuírem para as igrejas que estavam passando por dificuldades, notadamente a igreja em Jerusalém. Estamos ali pelo ano 50, 55 depois de Cristo. Importa sempre nos situarmos um texto, para entendermos o contexto, as circunstâncias do texto originalmente, para também entendermos o que Deus fala conosco ao nosso tempo, à nossa época. Então, o ano 50, 55 ali depois de Cristo, 20 anos depois da crucificação, Cristo morre, a paixão, morte e ressurreição de Cristo acontece depois dos seus 30 anos, 33 anos aproximadamente. Então, 20 anos depois, nós temos esse escrito, esse registro, esse livro, e o que nós percebemos a esse tempo é que a igreja começa a enfrentar uma perseguição. Na verdade, já vinha enfrentando uma perseguição bastante intensa. Sabendo disso, Cristo havia preparado, exortado, desde o seu primeiro sermão, o Sermão do Monte: bem-aventurados serão vocês, quando forem perseguidos por minha causa, por causa da justiça. Ele fala isso no Sermão do Monte, no início do seu sermão. Talvez aqueles que o viram, aquele público ali presente, não entendeu, mas certamente a esse tempo, depois da ressurreição de Cristo, começaram a entender, começaram a sofrer a dor da perseguição, especialmente depois da vinda do Espírito, Cristo morre, ressuscita. Antes da sua ascensão aos céus, ele comissiona os discípulos, dizendo: olha, permaneçam em Jerusalém. Estabelece um marco ali para a igreja cristã, o início da igreja cristã, que acontece quando do derramar do Espírito Santo. E nós vamos ler como a vinda do Espírito começa a conduzir a igreja, e os discípulos, apóstolos, começam a pregar no poder do Espírito Santo, e milhares se convertiam, milhares foram batizados, milhares foram alcançados pelo Evangelho. Esse crescimento, essa expansão, a partir de Jerusalém, chegando a Judeia, Samaria e outras nações,
não foi sem lutas, sem perseguição. Especialmente o Império Romano, que se vê ameaçado pelo crescimento do cristianismo. E essa perseguição foi advertida por Jesus. Nós vamos ver ainda no livro de Atos, inclusive o livro de Atos que registra as viagens missionárias de Paulo, né? Estamos aqui na terceira viagem missionária de Paulo. O livro de Atos fala sobre aqueles que foram perseguidos e até mortos, a exemplo de Estevão, morto por apedrejamento. Então, aqui estamos em um tempo de muita dificuldade, de muita perseguição, em que muitos estavam fragilizados em sua fé. E por conta dessa fragilidade, falsos mestres, nós falamos sobre isso no domingo passado, falsas doutrinas, outras ideologias eram comunicadas, transmitidas, alguns que assim faziam para se aproveitar da fragilidade. A outra questão também era a escassez de recursos. Os cristãos em Jerusalém estão passando fome, dada a perseguição do Império Romano. Eles estavam passando grande necessidade. E Paulo, um missionário, um homem de Deus, um servo do Senhor, ele conclama as igrejas à contribuição, para que aqueles que poderiam dedicar as suas ofertas entendessem a necessidade dos outros e contribuíssem generosamente. O nosso tema é exatamente esse: generosidade versus avareza. Nós falávamos sobre isso já desde o ano passado. Trouxemos 2 séries que nós falávamos sobre vícios e virtudes. No ano passado, com ênfase nas virtudes, esse ano com ênfase nos vícios. Virtudes e vícios foi a série do ano passado, vícios esplêndidos foi a série desse ano. E nós falávamos sobre a avareza, entendendo a avareza como esse apego excessivo ao dinheiro, aos bens materiais, a riquezas. E esse apego excessivo torna-se um ídolo em nosso coração. Paulo mesmo fala sobre isso, quando vai dizer que a raiz de toda a desordem, de todos os problemas, a raiz, a razão, é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro em si, mas como nós nos relacionamos com o dinheiro. Que valor nós damos ao dinheiro? Se o dinheiro nos serve ou se somos nós servos do dinheiro, escravos do dinheiro. E torna-se, portanto, um ídolo. Mamon, que é a palavra em grego para dinheiro, torna-se um ídolo para nós quando nós não percebemos, não discernimos que de fato, por vezes, nós estamos escravos, sujeitos a essa realidade, talvez, de recursos, trabalhando e vivendo em prol de riquezas, de dinheiro, de termos as finanças equilibradas e vivermos apenas olhando para essas coisas. Todos nós temos um quê, um pouco ou um tanto de avareza. Esse dilema toca a cada um de nós. Importa entendermos como Deus nos ensina sobre generosidade. O que nesse texto nós aprendemos sobre generosidade? O que precisamos de fato entender para enfrentar esse dilema, sendo de fato generosos e nos livrando da avareza em nosso coração? Vamos ao texto. 2 Coríntios capítulo 8 inteiro. A gente vai terminar hoje 10 da noite, é o que estava programado. Amém? O irmão está visitando, disse: misericórdia. Que é isso? Me disseram que terminava de 7h30. Tem hora para começar, mas não tem hora para terminar não. Não, tem que ter também, né? 9 horas, tá bom? 9 horas? Pessoal na internet, é brincadeira, viu? Você que está na internet sentado aí comendo sua pipoca, né? Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa. É bom também tê-la conectado. Estamos ao vivo, eu estou falando para a câmera, nem sei, tá, né? Sempre o convite para que você esteja conosco presencialmente em nossas celebrações dominicais, às 10 da manhã e também 18 horas, e toda quarta-feira, culto de oração. Venha celebrar conosco, venha também se juntar a nós em oração nas quartas-feiras. 2 Coríntios capítulo 8, amém, queridos? Eu vou ler todo o texto e depois a gente vai, manter a Bíblia aberta, revisitar os pontos principais. Diz assim a palavra do Senhor: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu
as igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito, que assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho: convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Agradeço a Deus ter Ele posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Não só isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar essa doação, o que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão que muitas vezes e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado, e agora ainda mais por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto a nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. Louvado seja o nosso Deus por sua palavra. Paulo aqui fala um outro tema, como disse, ele começa a tratar de outra coisa, e nós vamos ver essa mudança temática, quando ele diz, agora, depois de ter falado sobre a sua tristeza, sobre a alegria, enfim, agora, e traz uma referência, falando por carta aos Coríntios, ele traz uma referência das igrejas da Macedônia, que ele mesmo, Paulo, também havia participado da plantação. Estamos ali na Grécia Antiga. Grécia Antiga, dividida ali em duas partes, podemos dizer assim. Tomar um gole d'água aqui. Por que não bota na mesinha, pastor? Porque derrama. Esse é o problema desse palco. Eu mexo, aí ela derrama e fica ali, distante um pouco. Macedônia, região norte da Grécia. Acaia, região sul da Grécia. Quando Paulo se refere às igrejas da Macedônia, ele está falando de Bereia, está falando de Filipos, está falando de Tessalônica.
igrejas que ele ajudou a plantar. E faz referência a essas igrejas. Corinto ficava ao sul, na região da Acaia, uma cidade portuária, uma cidade rica, dado o fluxo de pessoas, de recursos naquele lugar. E ele chama a atenção para o que Deus fez nas igrejas da Macedônia. Queremos que vocês tomem conhecimento da graça. Veja que Paulo, antes de falar sobre contribuição, antes de falar sobre a coleta, antes de chamar os irmãos de Corinto a contribuir, ele fala sobre a graça, que vocês tomem, ó coríntios, irmãos, tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. E ele vai dizer, vai falar, vai registrar a realidade dessas igrejas, no meio da mais severa tribulação. Não era apenas tribulação, mas uma grande tribulação, grandes problemas. As igrejas na Macedônia também eram perseguidas, também enfrentavam problemas, e não só problemas ou tribulações, mas também a pobreza. É o que diz Paulo, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema, não era só pobreza, era a extrema pobreza deles, dos macedônios, das igrejas da Macedônia, transbordaram em rica generosidade. Ponto 1, anote. Estamos aqui refletindo sobre como enfrentar o dilema em nós. O dilema de sermos generosos, porque sabemos que devemos ser. E lutar contra a avareza em nosso coração. A avareza que nos leva a esse apego excessivo, a valorização demasiada de recursos. E Paulo fala sobre a graça, fala sobre igrejas que enfrentavam problemas, igrejas que estavam também necessitadas materialmente, e diz mais, ele registra, dou o testemunho, verso 3, de que eles deram tudo, tudo quanto podiam e até além do que podiam. E ele afirma também que assim o fizeram por iniciativa própria, suplicaram, insistiram, nós queremos contribuir. Sabe, não foi uma insistência de Paulo, foram os macedônios que pediram para participar. Havia uma missão, como disse, mais uma vez, de coleta. Paulo, outros cristãos, estavam nessa missão de levantar recursos para as igrejas mais necessitadas. E havia igrejas necessitadas que insistiram em participar dessa coleta, mesmo enfrentando severa tribulação, como diz o texto bíblico, e extrema pobreza. Por que eles insistiram? Porque eles suplicaram, como diz o texto, porque entenderam o privilégio, como diz a seguir, não somente fizeram o que esperávamos, ele diz ainda no verso 4, suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Aqui os santos são os irmãos, outros cristãos, que nas cartas Paulo chama de santos, e nós entendemos esse conceito, essa forma de falar sobre os cristãos que foram alcançados por Cristo como santos, santos enquanto separados do mundo, alcançados pela graça, contemplados pelo favor do Senhor, não santos como imunes ou isentos de pecado, mas os santos são aqueles que fazem parte da igreja de Cristo, amém, queridos? Então, anote o primeiro ponto, é exatamente isso que nós lemos, para enfrentar esse dilema, o que nós precisamos entender, primeiro que pela graça de Deus, é o primeiro ponto, pela graça de Deus, temos o privilégio de exercer generosidade, mesmo em meio a dificuldades. Pela graça, é o primeiro aspecto, não é por nós mesmos, não é a nossa boa vontade, é a graça que nos torna generosos, é a graça que nos conduz a contribuir, é a atuação, a ação, a intervenção do Espírito Santo de Deus em nós,
que muda o nosso coração. Pela graça nós temos um privilégio, porque se somos contemplados pela graça, entendemos que isso é bênção, é dádiva do Senhor em nossas vidas. O privilégio em contribuir não é um peso, não é um fardo, mas um privilégio que nós experimentamos. Por isso a Bíblia vai dizer nesse mesmo livro, mais à frente, nós vamos ver isso. Inclusive essa é a primeira mensagem de duas. Nós teremos esse tema em duas partes. Generosidade versus avareza, parte 1, hoje. Generosidade versus avareza, parte 2, no próximo domingo. Nós vamos ler mais à frente que Deus ama quem dá com alegria. Sabe, queridos, é essa alegria que Paulo registra aqui dos macedônios. É como disse, não é algo natural em nós. O natural para nós, o natural em nós é nós fazermos a conta. Sabe aquele momento em que você vai para a calculadora, papel e lápis na mão, e bota lá suas obrigações, seus compromissos, somados os boletos, e chega à conclusão que não vai dar para chegar até o final do mês? Eu falava com alguns irmãos, pastor, eu não contribuí ainda porque está no meio do mês, né? Mas a gente começou no final de setembro. Agora nós estamos já no final de outubro. A gente sempre tem uma desculpa, né? Mas é preocupante quando de fato as nossas finanças não dão conta das nossas obrigações. Nós temos obrigações, nós temos, por vezes, quem é pai, mãe, temos uma família, temos o sustento, temos obrigações, compromissos financeiros, e às vezes a conta não fecha. E nós nos preocupamos, e por vezes, sem ter a consciência, vem a avareza. Eu não sei se você já refletiu sobre a avareza, como essa sensação de insegurança, ou que pode ser gerada em nós pela sensação de insegurança, e o esforço em vão, de dar conta da própria vida, o que nos torna egoístas, ensimesmados, individualistas, sem entender que os recursos que nós temos devem ser para a glória de Deus, deve ser investido para o reino, sim, para a nossa casa, para a nossa família, naturalmente. Mas tem a ver com esse transbordar da graça. A quem muito é dado, muito será cobrado. Isso é um princípio bíblico sobre o dia do Senhor, daquilo que nós fazemos, mas esse princípio bíblico também nos fala sobre a fidelidade do que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado. E aqui não é tanto sobre quantidade, é sobre generosidade. Não são poucos os relatos que eu ouço, queridos, de pessoas que, em meio às dificuldades financeiras, contribuem regularmente, sabe, com a igreja, abençoam vidas. Eu não estou falando só de dízimos e ofertas, e Deus surpreende, porque essa realidade que nós estamos falando aqui, eu quero falar para vocês, é pela graça. Em outras palavras, é algo sobrenatural. Não é natural para nós, mês a mês, separarmos uma quantidade dos nossos recursos, do nosso salário, para entregar na igreja, para entregar ou abençoar alguém. Não é natural. É pela graça, é algo, portanto, sobrenatural. Mas nós vivemos no sobrenatural. Nós falamos aqui, Espírito, enche a minha vida. Não tem nada mais sobrenatural do que estarmos cantando sinceramente e conscientemente ao Espírito Santo, que não vemos, mas que habita em nós, e intencionalmente pedir, enche a minha vida. Do contrário, é hipocrisia e mentira o que nós fazemos. Isso é uma experiência sobrenatural, é uma experiência daqueles que foram contemplados pela graça, e que pela graça se tornam generosos, são moldados, são mudados, saem da lógica de um mundo egoísta, individualista, materialista, que busca a sua própria segurança. Pessoas que vivem essa lógica do mundo buscam a sua segurança, e sonegam muitas vezes o dízimo, a oferta, ou até a bênção generosa, a bênção material ao outro, porque eu preciso antes resolver minha vida, e você nunca vai resolver, eu quero dizer a você. Enquanto você viver na avareza, a sua conta nunca vai fechar.
Isso aqui não é uma profecia, absolutamente, é uma constatação. À luz da palavra, eu falo à luz da palavra. Enquanto, repito, você viver na avareza, na ansiedade, a sua conta nunca vai fechar, porque certamente as suas finanças não estão submetidas ao Senhor. Você sempre vai viver na pobreza, e eu não estou falando de pobreza material apenas. Eu estou falando de uma pobreza no nível espiritual, porque o aspecto aqui é a experiência sobrenatural e extraordinária que nós vivemos no Senhor, pela graça. Então livremos na avareza, entendendo que o Senhor é conosco, é pela graça que o nosso coração é mudado, é pela graça que nós contribuímos, e para nós isso é um privilégio, sabe, não deveria haver dificuldade, como não houve dificuldade, temos aqui esse exemplo de igrejas extremamente pobres, como diz o texto, enfrentando grandes tribulações, que tinham todas as razões humanas, para dizer, nós não podemos contribuir, Paulo, estamos passando por problemas, não sabemos o dia de amanhã, ora, Paulo iria dizer, amém, Deus abençoe, vamos coletar para vocês, todas as justificativas, plausíveis e próprias, todas as justificativas, e não seriam falsas justificativas, olha, eles estavam passando por problemas, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam também enfrentando fome, severa tribulação, grande e extrema pobreza, diz o texto bíblico, e mesmo assim, eles contribuíram. Não é tanto sobre quantidade, queridos. As 2 moedas assim, ofertadas ali pela viúva, agradou ao Senhor, Ele destacou aquela oferta, e assim disse, ela deu tudo que tinha, tudo que possuía, outros deram talvez sobras, pela graça, temos o privilégio de exercer generosidade, em meio às dificuldades, quer sejam dificuldades pessoais, tribulações, problemas, ou até a escassez de recursos. Generosidade não é tanto sobre ter a mais, não é tanto sobre a abundância dos recursos financeiros, não é tanto sobre sobras, mas sobre um coração alinhado com o Senhor. Amém, queridos? Continuando, verso 7, Paulo fala sobre as igrejas da Macedônia, e a seguir ele vai agora tratar especificamente com os coríntios. Todavia, assim como vocês, veja, ele está destacando a riqueza de recursos, dons, talentos, habilidades da igreja de Corinto. Assim como vocês se destacam em tudo, na fé, palavra, conhecimento, dedicação, aquela igreja era extremamente rica em tudo isso, dedicação completa, e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também no privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, olha o que diz Paulo, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Paulo fala sobre a obra de Jesus, o Criador de todas as coisas. No princípio era o Verbo estava com Deus, por meio dele, tudo foi criado, sem ele nada do que existe, existiria, registra João em seu evangelho. Aquele que tem o governo, tem o poder, o domínio de todas as coisas, esvaziou-se de si mesmo, dos seus atributos, da sua posição, da sua majestade, tornando-se homem. Esse é o maior milagre da história da humanidade. Billy Graham, quando fala sobre isso, ele vai dizer, o maior feito na história da humanidade não é o homem ter pisado na lua, mas Deus ter pisado na terra. O Deus soberano, o Deus adorado pelos anjos, que desceu dos céus, saiu da sua majestade, vindo a se tornar homem. E é isso que Paulo está falando sobre esse que é rico, porque tudo a ele pertence, e tornou-se pobre por amor de nós, para nos tornar ricos, e não apenas de recursos financeiros, mas ricos da graça, ricos do amor. Nós cremos, a palavra diz que com Cristo e em Cristo, se participamos dos seus sofrimentos, nós seremos co-herdeiros de toda a glória. Essa riqueza, queridos,
que nos foi dada, é essa obra de Cristo, é esse amor que nos alcançou. E o segundo ponto fala exatamente sobre isso, anote, registre: ao sermos generosos, nós evidenciamos o amor e a obra de Cristo em nossas vidas. O amor e a obra que estão intrinsecamente ligados, conectados, vinculados, amor e obra. O que fez Cristo vir? O amor, porque Deus tanto amou. Mas não foi um amor distante, não foi um amor teórico, não foi um amor abstrato, foi um amor prático. Deus tanto amou que enviou o seu Filho. Deus tanto amou que agiu. Deus tanto amou que morreu a nossa morte. Deus tanto amou que veio ao mundo nos ensinar. Amor prático, como deve ser o nosso amor. Ser generoso também evidencia esse amor. Paulo diz: eu quero verificar a sinceridade do amor de vocês. Ou é só algo que vocês cantam? Imagina o Paulo dizendo, né? Ouvindo lá os coríntios, Espírito, ou qualquer outra palavra, ou qualquer outra música que fale sobre amor, e assim dizendo e exortando: eu quero verificar se o que vocês cantam é sincero, ou se são só apenas palavras, ou é apenas teoria. Eu quero verificar se todo o conhecimento que vocês têm da Bíblia, vocês que são capazes de ensinar, de repetir versículos, textos, se de fato isso tem conduzido as suas vidas, se isso tem se traduzido em ações práticas, porque o amor é isso, muito mais do que uma ideia, muito mais do que uma teoria, muito mais do que o conhecimento, é a transformação de Deus em nossas vidas, pelo amor que nos molda. Esse é o mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amamos a Deus em obediência, amamos a Deus em adoração, amamos a Deus quando dedicamos a Ele as nossas vidas, as nossas ofertas, quando dedicamos a Ele tudo o que temos, que somos. Amamos a Deus quando obedecemos, quando agimos conforme a sua vontade. Amamos o outro quando entendemos que devemos abençoar, que somos instrumentos do Senhor na vida do outro, canais de bênção, em que Deus assim usa para abençoar, para alcançar, como se Deus estivesse fazendo apelo por nosso intermédio, como nós lemos lá no capítulo 5 desse mesmo livro. Um amor prático, queridos. Um amor prático que nos leva de fato ao outro, que nos conecta ao outro, com ações práticas, inclusive talvez com aquilo que mais seja desafiador para nós, o nosso bolso. Alguém já disse que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. A gente fala sobre um coração que se quebranta, a gente abre a boca para entoar louvores, mas botar a mão no bolso às vezes é difícil, porque somos avarentos, e não podemos desconsiderar essa realidade, essa resistência que há em nós. O amor precisa ser prático, ser generoso evidencia, esse é o segundo ponto, não só o amor, mas como esse amor nos transformou, como esse amor nos molda, como esse amor muda a maneira como nós administramos as nossas finanças, os recursos que Deus nos confia. Ao sermos generosos, nós evidenciamos o amor e a obra de Cristo em nossas vidas, e Paulo usa o próprio Cristo como exemplo. Exemplo maior, exemplo supremo de generosidade, aquele que tudo tinha, que era servido, adorado, sai da sua majestade, como já coloquei, vem habitar em meio aos homens, se faz pobre para que nós fôssemos ricos. Ele é o nosso exemplo, queridos. Ele é a nossa referência sempre, Ele é o nosso alvo sempre, e aprendemos com o Senhor de maneira prática, com o que Ele fez, com as suas ações, com a sua missão cumprida em nosso favor, porque Ele é generoso, nós somos generosos, porque Ele nos ensina sobre generosidade, nós precisamos exercer a generosidade. Amém, queridos? Seguindo, verso 12, Paulo vai dizer, ainda no 11, agora completem a obra.
ainda no verso 11, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo é que outros sejam aliviados, enquanto vocês são sobrecarregados. Não é o nosso desejo, melhor dizendo, nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que por sua vez a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito, e Paulo faz uma menção aqui ao texto lá em Deuteronômio, que fala sobre o maná, que vinha dos céus, e que Deus orientou aos israelitas que recolhessem a cada dia. Quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Anote, terceiro ponto, a generosidade na partilha de bens e recursos promove a igualdade, suprindo as necessidades dos mais carentes. Ficou longo, né? A generosidade. Anotou? A generosidade na partilha de bens promove a igualdade, suprindo as necessidades dos mais carentes. O que é que a generosidade faz? É o que nós estamos aqui colocando. Promove, estabelece a igualdade, a equidade, é uma outra palavra, porque supre as necessidades, as eventuais necessidades dos outros. E Paulo está falando sobre situações circunstanciais e temporárias. Ele diz: nosso desejo não é que vocês sejam aliviados enquanto, não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, hoje, as igrejas de Jerusalém, eu estou aqui parafraseando e interpretando o que Paulo está dizendo, eles precisam mais, eles estão carecidos de recursos. Amanhã, quiçá, talvez vocês sejam supridos pela fartura de outras igrejas. Talvez vocês estejam precisando. É o que ele diz. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. No presente momento, é algo circunstancial. E aí nós entendemos exatamente isso. A generosidade na partilha de bens, sabe, no compartilhar aquilo que do Senhor nós recebemos, promove a igualdade. Em outras palavras, a justiça do reino. Aqui há uma palavra para isso, é a chamada, ou a expressão, a justiça distributiva. É Deus agindo. É Deus agindo, cuidando de pessoas, através da sua igreja. Cuidando dos santos, cuidando da igreja, cuidando de pessoas, cuidando daqueles que carecem, daqueles que estão com fome. Ora, essa é a nossa missão. De pessoas que precisam de recursos, precisam do alimento, precisam do sustento, precisam eventualmente de alguma ajuda material. Agora, é algo circunstancial. Aqui em absoluto, atentem a isso. A palavra e nem nós estamos afirmando que devemos sustentar vagabundo. Paulo diz categoricamente: aquele que não trabalhar, que não coma. Aliado ao dinheiro, o trabalho é dos temas mais recorrentes e frequentes na Bíblia. Nós servimos e adoramos a um Deus que trabalha, e é um Deus que nos chama a produzir, a trabalhar, a gerar riquezas, para que os recursos por nós gerados façam a diferença na vida das pessoas. Mas o chamado aqui, como ele diz, não é para sustentarmos pessoas ociosas, que permanecem na dependência, que se vitimizam no mundo. Muitas vezes o nosso coração se compadece dessa realidade. Porque somos cristãos, porque amamos as pessoas. Dói o nosso coração ver crianças com fome. Muitas vezes por negligência dos seus pais. Situações de miséria, por pessoas preguiçosas, que não trabalham, que não se esforçam. E aí
alguns desses planos de governo que têm o seu propósito, a sua importância, tornam-se também assistencialistas. Eu não sei você, queridos, mas eu conheço pessoas que não trabalham para receber os recursos e as ajudas do governo, quer seja no nível estadual ou até federal. Não podemos cair no assistencialismo. Enquanto igreja, é tudo o que nós precisamos e devemos evitar. Nós atuamos nas ruas, e não é incomum encontrar nas ruas pessoas carentes, materialmente carentes, emocionalmente carentes, carentes de tudo, mas que não saem das ruas. Há uma máxima para a atuação nas ruas que fala sobre pessoas que saem das ruas, mas as ruas não saem do seu coração. Se acostumaram de tal maneira a um assistencialismo constante, que inclui a igreja, não só a igreja, porque não é só a igreja que dá sopa, que dá o cachorro-quente, o alimento, não, mas outras tantas instituições filantrópicas, organizações que atuam dessa maneira. Há muitos que dependem da rua, que se acostumaram com aquela ideia e que não querem nem pensar, nem cogitar a possibilidade de trabalho. Há muito trabalho, queridos, para quem quer trabalhar, para quem se esforça, para quem se capacita, para quem busca ser excelente. E nós devemos ser, no mínimo, e nada menos do que excelente, porque somos cristãos, a não ser que haja alguma impossibilidade física, alguma questão em nós, alguma limitação, situações excepcionais. Mas, via de regra, nós recebemos do Senhor dons, talentos, habilidades, inteligência, oportunidades para trabalhar. A palavra aqui, portanto, não diz respeito a sustentarmos pessoas ociosas. Aquele que não trabalhar, que não coma. Mas a enfrentarmos situações circunstanciais, temporárias, nos compadecendo da dor, da fome, dos problemas e das necessidades de outrem, de quem quer que seja, mas sobretudo, também sermos generosos, entendendo as suas circunstâncias, transformando a sua vida. Eu digo para vocês, queridos, é muito cômodo, é muito conveniente tirarmos alguma quantidade do bolso e comprar uma cesta básica. Você vai fazer isso por quanto tempo? Porque a cesta básica que você dá hoje vai ser necessária ser entregue na semana que vem. A feira que fazemos hoje acaba em poucos dias. Por quanto tempo? E aí nós nos damos por satisfeitos, porque saímos às ruas e damos ali um café ou um pão a alguém, porque visitamos um abrigo e levamos algum alimento, porque fazemos alguma coisa por alguém. A missão da igreja é transformar. Isso dá trabalho, e isso requer muito maior generosidade, porque além dos recursos é vida que se compartilha. Conduzir pessoas a um relacionamento autêntico com Jesus Cristo, essa é a missão da Cidade Viva, para que vivam com dignidade trabalhando, atuando, sendo produtivas, para que vivam com dignidade, e por essa dignidade, essa transformação em Cristo, sejam frutíferas no mundo, por sua vez também ajudem outros e propaguem igualmente o amor de Cristo. É isso que nós precisamos entender sobre a igualdade que Paulo aqui fala. A nossa atuação, a nossa intervenção circunstancial, mas sobretudo transformacional, para que pessoas que por vezes não vai ouvir que Deus a ama, por mais que você insista, por mais que você diga que Jesus te ama, o ronco da barriga, a barriga vazia não vai permitir que ele ouça ou que ele entenda, ou qualquer interesse que ele terá naquilo que você está dizendo. Nós precisamos alimentar primeiro, precisamos cuidar primeiro, e fazer todo o possível, mas precisamos sobretudo promover transformação, e isso dá trabalho, e isso requer uma generosidade que só o Senhor nos concede, para além das migalhas que nós oferecemos, é a vida que se compartilha. Amém, queridos? A banda pode vir, senão eu não termino, eu já chamei para poder, me apressar, ou não. Verso 16, aqui Paulo está falando, ele traz uma narrativa um tanto quanto longa. Eu não vou ler todo, não vou ler o 16 não, mas ele está falando sobre uma equipe formada, uma equipe. Ele fala de Tito, como já foi citado anteriormente, e já falamos sobre Tito no capítulo anterior. Tito é aquele que chega para Paulo e dá o relato sobre como estão os coríntios. Paulo, eles estão bem, graças a Deus, estão com saudade, eles nos amam, eles receberam a exortação, está tudo bem. É o companheiro de Paulo, companheiro de missão. Mas ele fala também sobre outros dois irmãos que não são identificados aqui no texto.
o que nós percebemos, queridos, é que há uma delegação, uma equipe nessa missão de coleta. Paulo não faz isso sozinho. Ele junta pessoas. Ele chama homens honrados. As igrejas, inclusive, indicam esses homens. Nós vamos ler no verso 18, com ele, com Tito, estamos enviando o irmão, ele nos diz quem é, que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho, por seu zelo, por sua idoneidade, por sua reputação. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar essa doação, o que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar nossa disposição. E olha o que ele diz no verso 20: queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta. E o verso 21 nos traz uma instrução preciosa. Pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também, principalmente, sobretudo, aos olhos dos homens. Deus conhece as nossas intenções, Deus conhece o nosso coração. Nós não enganamos ao Senhor. Nos conhece inteiramente, profundamente. Mas a generosidade também precisa reafirmar, testificar, legitimar o nosso testemunho. Queridos, é possível que um corrupto, sei lá, alguém que rouba e que tem recursos de maneira desonrosa ou criminosa, seja generoso, sim ou não? Sim, não é verdade? Hein? Um ladrão, ele pode ser generoso? Certamente. E você conhece? Não. Eu ia perguntar se você conhece algum ladrão generoso, né? Talvez, eu não sei, né? A questão é que para ser generoso não precisa ser cristão. Amém? Isso é uma virtude. E nós falávamos sobre virtudes. Virtudes teologais, fé, esperança e amor. Essa é só para cristãos. Virtudes morais, entre elas a generosidade é uma delas. Não requer conversão, não requer entendimento do Evangelho, mas como nós devemos exercer a generosidade, essa é a questão. Nós falávamos aqui que a generosidade evidencia o amor de Deus. Talvez alguém que é generoso, com recursos ilícitos, faça isso para ser admirado, para ser elogiado, eu não sei. O fato é que a generosidade do cristão deve, de fato, apontar para Cristo, para a graça de Cristo. Deve ser um testemunho de Cristo. E assim nós temos princípios que precisam ser observados no exercício da generosidade. É exatamente esse o quarto ponto, anote. Eu estava no terceiro aqui. O exercício da generosidade, anote, tem um texto bem grande que eu botei aqui nesses pontos. O exercício da generosidade requer honestidade e responsabilidade na administração dos recursos que o Senhor nos concede. O exercício da generosidade, o ser generoso, ou exercer generosidade, a prática da generosidade requer tanto a honestidade como também a responsabilidade nos recursos que pertencem ao Senhor. Sabe, nós como igreja, nós não seguimos o princípio maquiavélico que vai dizer que os fins justificam os meios. Para abençoar eu roubo, porque aí eu estou abençoando, então está valendo, porque pessoas são abençoadas. Não! Por mais que esses recursos possam suprir a necessidade de alguém, não seguimos essa lógica. Para fins lícitos, meios lícitos, uma vida lícita, íntegra, não apenas aos olhos do Senhor, mas aos olhos dos homens, porque em tudo nós damos testemunho. Paulo está dizendo, o propósito de juntar essa delegação, essa equipe, é que haja lisura, transparência no processo, que não haja desconfianças, queridos, e fazendo isso, Paulo certamente foi criticado. Tendo esse cuidado, nós somos criticados. Como igreja, nós somos criticados. Concluímos uma campanha. Finalizou o pleito eleitoral.
Nosso querido pastor Sérgio Queiroz, vocês sabem, era candidato a vice-prefeito em João Pessoa, procurador da Fazenda Nacional há anos. Dali vem o seu sustento. Quantas acusações levianas. Esse pastor é rico também, olha só a escola, olha a faculdade, queridos. Aquilo não nos pertence. Pastor Sérgio não é remunerado pela escola, pastor Sérgio é voluntário na Cidade Viva. Ele não recebe da Cidade Viva. Leviandades, acusações, por mais que tenhamos o zelo, de toda forma nós precisamos ter o zelo, precisamos ser honestos, para que esses que nos acusam falsamente, esses que levantam maledicência, sejam condenados pelos seus crimes, pelos seus pecados, que nada pese sobre os nossos ombros, que nada macule a imagem da Igreja de Cristo. Procurador da Fazenda Nacional, tem o seu salário, vive desse salário, sua esposa também funcionária da Justiça Federal, são 25 anos, e tem as suas condições, são sustentados por esses proventos, enfim. Aconteceu em 2018 que o pastor Sérgio recebeu indevidamente parte dos seus recursos para o procurador da Fazenda. Ele tem duas parcelas que compõem a sua remuneração, o subsídio básico e o rateio de honorários da Procuradoria. Quando o procurador se licencia por alguma razão, ele não deve receber o rateio. Em 2018, ele foi ao governo federal, nós sabemos, vocês sabem disso. Ele trabalhou no governo federal, de 18 ou 19 até 22, me parece. E ele recebeu indevidamente, não porque solicitou, mas porque indevidamente o órgão, o agente, a Procuradoria pagou os honorários quando não deveria. Ele comunicou sobre isso. Ele informou o erro. Aconteceu novamente agora. Licenciado para o pleito, afastado inclusive da igreja, não só da Procuradoria, recebeu indevidamente e ele comunicou, ele tem toda a documentação e foi acusado de receber indevidamente recursos do governo federal. Quanta leviandade, não porque ele é candidato, mas porque ele é pastor. Assim somos, queridos, a perseguição é algo para nós e não é só apenas para o nosso irmão Sérgio Queiroz, é para nós. Seremos perseguidos, seremos criticados, somos vistos pelo mundo com hostilidade, porque o Evangelho tem cheiro de morte, é o que diz a palavra, para aqueles que estão padecendo nesse mundo. Por isso toda essa crítica, toda essa perseguição à igreja, historicamente, desde o tempo de Cristo, e assim será. Mas nós devemos ter a nossa reputação ilibada diante das pessoas, para que não tenham o que falar de nós, antes glorifiquem a Deus, essa é a nossa missão. A generosidade deve ser exercida, portanto, com honestidade. Meios lícitos para fins lícitos, com responsabilidade. Gestão inteligente das nossas finanças. Eu não sei, queridos, eu não entendo a economia. Na igreja, os pastores não tratam com dinheiro, não lidam com dinheiro. Isso é um princípio na Cidade Viva. Nós temos uma gerência financeira. Nós temos uma supervisão, nós temos uma equipe de expertos, pessoas que têm a expertise na economia e sabem lidar com isso. Nós contratamos e pagamos porque entendemos que precisamos usar bem e inteligentemente os recursos que são do Senhor, os dízimos e ofertas que vocês levantam, e graças a Deus, Deus tem nos conduzido nesse processo. Atravessamos uma pandemia e, para além das nossas obrigações, nós ajudamos, auxiliamos igrejas, à luz desse texto aqui, igrejas que precisaram de ajuda. Nós pagamos aluguel de igrejas, salário de pastores e padres de paróquias que passaram necessidade, e nós, entendendo o reino de Deus, não levantando bandeiras, nós fomos generosos e continuamos sendo, por uma gestão financeira inteligente. Porque a generosidade requer de nós essa inteligência financeira, entendendo que os recursos são do Senhor. Nós não podemos ser negligentes nesse aspecto, não podemos ser irresponsáveis. Meu irmão, se você paga juros, a não ser por situações específicas, juros excessivos, a não ser por um financiamento inteligente que você tenha feito, se o seu dinheiro se esvai em empréstimos consignados ou juros como parte do seu rendimento, você está sendo irresponsável. Irresponsável com os recursos que pertencem ao Senhor e que Ele confia a você, e que você, como eu, nós precisamos investir inteligentemente. Sabe, reavalie as suas contas, equilibre as suas finanças, coloque diante do Senhor, submeta ao Senhor.
Busque inteligência, discernimento, ajuda profissional, talvez, para que você tenha esse equilíbrio, tenha paz, e seja instrumento do Senhor também, generosamente abençoando vidas. Não com a desculpa que a conta não bate, a conta não fecha. Procure outro emprego, um emprego melhor, que remunere mais, mas não tenha as desculpas de um avarento. Aquela igreja estava atravessando extrema pobreza. Qual é a sua desculpa para não ser generoso? Grande tribulação. Quais são as nossas desculpas para não compartilharmos aquilo que o Senhor nos confia? No final das contas, e a gente já parte para a ceia, 2 aspectos que nós não podemos esquecer. Primeiro, eu falei o 4º ponto, não falei? Agora é o 5, não. Foi Cláudio. 2 aspectos que nós não podemos esquecer. Primeiro, que ao Senhor pertencem todas as coisas. Amém, igreja? Às vezes a gente esquece disso. Todas as coisas. Tudo é tudo. A Ele pertence. Esse é um princípio que nos faz generosos, que nos livra da avareza, da resistência em doar, em contribuir, em abençoar vidas, porque é do Senhor. O segundo aspecto que nós não podemos esquecer, eu estou aqui apenas concluindo, a partir desses pontos que nós refletimos. O segundo aspecto é que Deus é o nosso sustentador, é o nosso provedor. Junte esses 2 aspectos e você será generoso. Se Ele é dono de tudo e é Ele que me sustenta, quais são os meus medos? Quais inseguranças que me impedem de doar generosamente, de contribuir generosamente, de exercer generosidade, porque Ele é dono de todas as coisas e Ele é Senhor sobre a minha vida. É Ele que põe o alimento à mesa, é Ele que me dá a capacidade para o trabalho. Esses 2 princípios, por assim dizer, encerram tudo o que aqui nós falamos. Parecem simples, mas são desafiadores. Desafiadores porque muitas vezes nós corremos atrás do prejuízo. Eu não sei o que essa expressão quer dizer, correr. Eu quero correr atrás do Senhor. Mas vivemos sempre aperreados. Esse é um termo bem nordestino, né? Aperreados, ansiosos, preocupados. Mas, pastor, os boletos vão chegar. Eu estou orando, pastor, para chegar o dia 1º, ou o 5º dia útil do mês. Eu estou esperando, pastor, a minha ansiedade é que o mês acabe, para cair o salário na conta. Sabe, você vive assim? Coloque diante do Senhor, meu irmão. Livre-se. Livre-se desse demônio, sabe? Que afugenta-nos de Deus, da presença de Deus. Livre-se dessa maldição. Eu estou aqui usando palavras fortes para impactar mesmo, para levá-los a refletir sobre essa paz que excede a toda razão, a todo entendimento, a todas as contas, a todas as finanças, a todas as obrigações, e inclui tudo isso, não afasta, não tira, não exclui, inclui, engloba todas as coisas em nossas vidas. Como nós temos vivido? Qual a nossa relação com o dinheiro? O quão generoso nós temos sido? Circunstanciais, eventuais, ou de vez em quando, sendo generosos, dando alguma coisa do que sobra, ou de fato entregando aquilo que deve ser entregue. E eu não estou falando apenas de dízimos e ofertas, queridos. Eu estou falando de abençoar vidas, de entender que os recursos pertencem ao Senhor, e é Ele que nos sustenta, é Ele que nos concede, não apenas para que nós tenhamos a nossa subsistência, mas que sejamos nós também generosos. Amém, igreja?